Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família, amém? Certa vez, uma mulher adormeceu no sofá da sala de sua casa e seu marido então foi para o quarto esperando que ela fosse para eles dormirem, quando ele também pegou um sono em sua cama e ambos dormiram, cada um em um lugar. A mulher adormeceu no sofá da sala e o homem na cama em seu quarto. Quando de repente, já eram algumas horas da madrugada, um intruso entra naquela casa, por uma porta que eles esqueceram de fechar. E esse ladrão então entrou na casa e foi direto para o quarto em passos de gatinho. E ele percebeu, ele viu que a mulher estava dormindo no sofá, então ele mais do que silenciosamente foi até o quarto, achando que ela estava sozinha. E a hora que ele entrou no quarto, ele viu a TV e ele pegou essa televisão e estava saindo. Quando o marido viu o envolto, meio que sonolento, falou para sua esposa: "Vem dormir na cama." E esse ladrão então ele se assustou com a voz do marido, deixou a televisão onde estava. E a hora que ele estava saindo, ele viu em cima de um lugar, em cima de uma mesa, um bolo, um bolinho de papel assim. Quando ele viu uma nota de R$100 por cima, e esse ladrão então imaginou que era um bolo de dinheiro. Ele mais do que depressa passou a mão naquele bolo de dinheiro e vazou. Quando esse ladrão se deu conta que ele já estava longe da casa, foi olhar o pacote e ele havia afanado, roubado. E ele então observou que não eram notas de verdade, e sim panfletos evangelísticos. De um lado era uma nota de R$100, do outro lado desse papel continha mensagens de amor a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E outras mensagens também estavam no contraverso desse papel. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que a graça de Deus, o amor de Deus, muitas vezes ela vem de encontro a nós em situações que nós nem esperamos, nós nem imaginamos. E Deus é assim, Deus é o especialista em nos surpreender, seja de qual forma for, seja com um presente material, seja com um relacionamento, seja com o trabalho que muitas vezes nós achamos que não merecemos, e o maior, com a salvação eterna, através do seu amor. Deus ele nos inunda com esse amor. Então olha só, a graça que a Bíblia fala imerecida, porque nós não merecemos, e a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Então, mediante a essa situação, o que nós podemos aprender é que Deus simplesmente nos ama e Ele nos dá a graça dele, e por causa dessa graça nós somos mantidos vivos todos os dias. Eu fico imaginando o que Saulo pensou quando ele se deparou com Jesus na estrada de Damasco. O que será que ele esperou que acontecesse? Não dá para nós imaginarmos hoje, mas eu fico imaginando o baque, que ele deve ter tido, aquele tranco que ele deve ter tido naquele momento que ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Saulo, ele era conhecido como o perseguidor de cristãos. Olha só, hein? Ele matava mesmo, Saulo matava os cristãos. E essa história está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 9. Depois vocês podem pesquisar lá. E Saulo então, ele tinha a natureza, uma natureza de
perseguir aqueles que adoravam a Deus, aqueles que eram seguidores de Jesus, aqueles que eram servos de Jesus. Imaginem só, nos dias de hoje, ainda acontece em alguns lugares espalhados aí pelo mundo que pessoas estão perdendo a cabeça por causa do Evangelho, ainda nos dias de hoje. Mas nós sabemos que a graça de Deus, ela foi o suficiente para mudar a história de Saulo, para mudar a identidade de Saulo. Olha só, tem um versículo lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim, Efésios 3, versículo 7: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Vou ler de novo. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Olha só, então Saulo, de perseguidor de cristãos, ele passou a ser um ministro de Deus. Ele passou a ser alguém que agradava verdadeiramente o coração de Deus, que Deus queria ter ele junto, que Deus se agradava quando olhava para Saulo. Tanto que, mais à frente, se vocês lerem no mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, vai contar a história também que o nome dele foi mudado. Então Deus não muda só a nossa condição, Deus muda a nossa identidade, Deus muda a sua identidade. Então a graça de Deus é o suficiente para fazer um reboliço na nossa vida, de tirar a gente das trevas e levar para a luz. Olha só que coisa linda, olha que coisa linda. E aí fica uma pergunta: será que nós somos surpreendidos pelo dom da graça de Deus na nossa vida, à medida que Ele nos mostra o seu amor e perdão? Porque há um perdão para todos nós, e esse perdão, junto com a sua graça, a graça de Deus, é o suficiente para nós não sermos condenados à morte eterna. Então, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus, o amor de Deus é o suficiente para nos mantermos vivos e nos fazer crer que nós somos capazes de prosseguir a caminhada, que nós somos sim mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, nessa oportunidade, eu oro a Deus para que a graça dele alcance cada dia mais a minha vida e a sua vida, porque a graça de Deus é o suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, seja abençoado e abençoe uma vida em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, grande abraço.